Hello everybody, welcome. E aqui estamos de novo para a nossa terceira aula. A nossa terceira aula que encerra essa nossa English Week, essa semana do inglês, que tem o objetivo de fazer você ver o que você precisa para você começar, você que é iniciante, para você começar a aprender esta língua maravilhosa e útil, né? Bem, nessa terceira aula nós vamos falar sobre os tempos contínuos, os continuous tenses. Estes tempos contínuos, eles são usadíssimos em conversação, são 4 também, que você vai juntar com o conhecimento da aula 2, que são aqueles 4 tempos básicos, a fundação da língua inglesa, e a aula 1, que são aquela série de pronomes necessários. Você vai ver que você já tem um monte de coisa para começar a falar inglês. O que você precisa? Você precisa de vocabulário. Vocabulário você consegue com treino, com exposição à língua. E aí entra a Cambridge LMS, né? Pesquise lá no YouTube, Cambridge LMS, Cambridge Learning Management System, é o sistema de gerenciamento de aprendizado da Cambridge, que é uma plataforma sensacional para todos os níveis, não importa o nível, nós estamos aqui falando um nível bem básico, mas nós temos para todos os níveis, básico, intermediate, que é o intermediário, e advanced, até avançado, aqueles que já falam inglês, que já moraram fora, que querem treinar, que querem praticar, que querem reduzir sotaque, esses são os avançados, tudo lá na nossa plataforma, junto com nossas 74 aulas gravadas, para que você tenha um aprendizado total, né? No nível básico eu falo português, nas nossas aulas do nível intermediate são todas 100% em inglês, e é claro que os avançados também 100% em inglês, ok? Bem, continuando com a nossa terceira aula, os tempos contínuos. Tempos contínuos são aqueles que têm o gerúndio. Você sabe o gerúndio em português, não é? É radical mais vogal temática mais a terminação NDO, indo, falando, bebendo, viajando, não é? Muito bem. Como você forma o gerúndio em inglês? Hein? Como? Você vai pegar o verbo no infinitivo, sem o to, lembra? Lá da aula anterior, todo verbo no infinitivo ele está precedido da partícula to. Você vai eliminar essa partícula to e vai acrescentar o sufixo ing, onde o G não é pronunciado, hein? Certo? O G é mudo. Por exemplo, o verbo to go, o verbo ir, tira o to, acrescenta ing, você tem o gerúndio indo, going. Going. Pelo amor de Deus, hein? Não vai falar going. não vai pronunciar o G e ainda cometer uma epêntese, que nós vimos também na aula anterior, epênteses, não é? Tem gente que fala assim, going, ainda acrescenta uma sílaba a mais, tem um i a mais aí, going. Pelo amor de Deus, não faça isso, hein? Going. Going. Pegou? Lembra do Pharrell Williams? I feel it coming, I feel it coming, baby. Coming. Coming. Vindo, chegando, coming. Não é coming. Pelo amor de Deus, ok? G mudo e sem epêntese. Nunca cometa epêntese. Hein? Então esse é o nosso gerúndio. Com o gerúndio nós já podemos formar os tempos contínuos, não é? Então nós temos nós vamos precisar do verbo ser, que é o verbo to be, não é? Então no futuro e no futuro do pretérito, o verbo to be é igualzinho a qualquer verbo que nós vimos na aula anterior, na aula 2. Então eu vou pegar o verbo to be e vou usá-lo com will para colocá-lo no futuro. Eu estarei, I will be. I will be, pronto. I'll be, eu estarei. E agora eu uso o gerúndio. Você vai se referir a algo que estará acontecendo no futuro. Por exemplo, amanhã, a esta hora, eu estarei lecionando aqui. I will be teaching here. I will be teaching here. Eu estarei lecionando aqui. Pegou? Olha como é muito usado isso em conversação, não é verdade? I will be teaching here. Eu estarei lecionando aqui. Ela estará viajando.
She will be traveling. She will be traveling. Eles estarão estudando. They will be studying. Pegou? Olha que fácil, né? Muito bem. Com would, futuro do pretérito é a mesma coisa. Aí você vai se referir a algo que estaria acontecendo dentro de determinada hipótese ou condição. Por exemplo, se eles fossem muito ricos, agora eles estariam viajando. They would be traveling. They would be traveling. Eles estariam viajando. Ela estaria trabalhando. She would be working. She would be working. Percebe? Para todos os sujeitos, tudo igual. Will be para o futuro, would be para o futuro do pretérito. No presente, o verbo to be fica diferente. O verbo to be, ele não, se ele seguisse a regra normal que nós vimos na aula 2, o verbo to be, o verbo ser, estar, não é? Ele ficaria assim, I be, seria eu sou, eu estou, you be, he bees, né? Teria o S, mas não é nada disso. O verbo to be é completamente diferente. O verbo to be, ele é I am, eu sou, eu estou. I am. Aí você fala, mas o que am tem a ver com be? Eu te respondo, o que eu vou tem a ver com o verbo ir? Nada, né? Isso são modificações que acontecem com todas as línguas devido a centenas, milhares de anos de modificações. Não é? A língua inglesa, como nós vimos na aula passada, é resultado de 200 anos de mistura de línguas. Então existem muitas coisas que a gente não sabe o porquê. Você sabe que é, mas você não sabe o porquê. Em português você fala, eu sou, você é. Por que não é eu é e você sou? Não sei, você sabe que não é, mas por que exatamente você não sabe? Foram modificações que foram acontecendo com as línguas, não é? Então o verbo to be, ele, graças a Deus, é só ele que é assim diferente, não tem mais nenhum. Então I am é eu sou, eu estou. You are, você é, você está. He, she, it fica is. O Zzinho suave, is. We, you e they, voltamos para are. We are, you are, they are. Pronto, agora é só acrescentar o ing. Né? Nós estamos estudando. We are studying. We are studying. Ela está viajando. She is traveling. She's traveling. Eles estão dormindo. They are sleeping. They are sleeping. Pegou? O verbo to be, no presente, também tem outra característica. Ele já é auxiliar. Então, se você quer fazer perguntas ou negativas, basta você trabalhar com o verbo to be, invertê-lo com o sujeito para fazer pergunta e acrescentar o not para fazer a negativa. Pronto. Are you working? Você está trabalhando? Are you working? Percebe? Are you? Você inverte e já está fazendo a pergunta. Ela não está viajando. She isn't traveling. She is not. É o negativo, o próprio verbo to be. Não uso don't, não uso doesn't. Pegou? Mais fácil, né? Nesse ponto, o verbo to be até é mais fácil. Este é o present continuous. É o presente contínuo. E o último é o passado contínuo. Algo que estava acontecendo. É uma ação de fundo. A gente chama de background action. Algo que estava acontecendo quando foi interrompido por algo que aconteceu. Exemplo clássico. Eu estava tomando banho quando acabou a força. Como seria isso em inglês? Eu vou usar o passado do verbo to be. Passado do verbo to be também é diferente. O verbo to be, ele é um verbo irregular. Mas ele é mais irregular do que os outros. Porque ele tem duas formas. Todos os verbos têm uma forma só no passado, né? Por exemplo, o verbo to sleep, que nós vimos na aula anterior, o passado dele é slept. Só slept. O verbo to be tem duas formas. Ele vai ficar assim. I was, eu fui, eu era, eu estive, eu estava. I was. You were, você foi, você era, você esteve, você estava. É o pretérito perfeito e imperfeito do verbo ser estar, ok? Em português. Para he, she, it, ele volta para was, igual a I. He, she, it, was. I was.
E o plural we, you e they volta para were. We were, you were, they were, they were. Eles foram, eles eram, eles estiveram, eles estavam. E então o verbo to be no passado tem duas formas. E basta acrescentar o gerúndio ing, nós já temos o passado contínuo. Então eu estava tomando banho. I was taking a shower. I was taking a shower. Quando acabou a força. When the lights went off. I was taking a shower when the lights went off. I was taking a shower when the lights went off. Eu estava tomando banho quando a força... Esse é o uso clássico, típico do past continuous, que é o passado contínuo. Pegou? Olha só. Então, repito, se você juntar este conhecimento dos 4 tempos contínuos, então, né? Presente contínuo, algo que está acontecendo. Passado contínuo, algo que estava acontecendo. Futuro contínuo, algo que estará acontecendo. E conditional continuous, algo que estaria acontecendo. Juntar esse conhecimento com o conhecimento dos 4 tempos básicos da aula anterior, mais aquela linha de pronome da aula 1, gente, olha, você já tem um monstro de estrutura para você começar a falar inglês muito bem, ok? Basta treinar, basta aumentar o seu vocabulário, e é isso que nós vamos fazer juntos com o sistema Cambridge, ok? Cambridge e Antenor Camargo, um curso de inglês para todos os níveis. Se você não sabe o seu nível, vá no nosso site, visite o nosso site antenorcamargo.com.br, ok? E lá você tem um botão de nivelamento, onde você vai saber exatamente onde você está, para você não perder tempo. Se você é iniciante, ok, comece do zero. Se não, aproveite o que você já sabe. Não perca tempo, isso desanima. Isso desanima. Não perca tempo. Faça o nosso nivelamento. Se você não sabe muito bem o seu nível, lá você entra, na hora, em 10, 15 minutos, você responde algumas perguntas e já aparece para você o seu nível certinho. Né? Você tem 2 anos de acesso por nível. Nível básico, 2 anos de acesso. Nível intermediário, 2 anos de acesso. Nível avançado, 2 anos de acesso. Sendo que, de acordo com a Cambridge, se você estudar 1 hora por dia, você consegue fazer tudo em 6, 7 meses. E o que você faz com o restante do tempo? Refaça, reestude, reveja os vídeos especialmente, que são muito modernos, não é? Ou então, dê para alguém, dê para um familiar, para um amigo. Você tem 2 anos de acesso por nível, ok? Não perca tempo, vamos aprender inglês, let's learn English e espero vê-los novamente. Hope to see you again, ok? Thank you so much for your attention. Bye-bye.